Nesta aula, vamos estudar um ponto fundamental no fluxo de projeto em FPGA, os arquivos de restrições. Até aqui, vimos que a HDL descreve a lógica do circuito, ou seja, o comportamento que queremos implementar. Mas a HDL, sozinha, não informa a ferramenta onde cada sinal será conectado fisicamente na placa. É o arquivo de restrições que faz essa ponte entre os nomes lógicos, como CLK, LED e button, e os pinos reais da FPGA. Nesta aula, vamos entender o papel dos arquivos .lpf, .cst, quando necessário, .sdc, relacionando esses arquivos a Color Light 9 e a Tang Primer 25K. A ideia central é simples. A HDL descreve o circuito, o arquivo de restrições informa onde e como esse circuito será conectado fisicamente na FPGA. A aula 6 ocupa uma posição estratégica no módulo inicial. Ela prepara o aluno para sair da visão puramente lógica do circuito e começar a compreender como esse circuito chega à placa física. Aqui, vamos entender por que os arquivos de restrições são essenciais antes de qualquer aplicação prática. Essa compreensão será usada diretamente na aula 7, com uma prática na Color Light 9, e na aula 8, com uma prática na Tang Primer 25K. A ideia central é perceber que, sem restrições corretas, não existe implementação confiável em hardware real. No fluxo de projeto em FPGA, primeiro escrevemos a descrição lógica do circuito em HDL. Nesse momento, usamos nomes como clock, LED, tecla ou GPIO, mas esses nomes ainda são apenas referências internas do projeto. O arquivo de restrições entra exatamente depois dessa descrição lógica, informando a ferramenta onde cada sinal será conectado fisicamente. Ele associa nomes lógicos a pinos reais, define propriedades elétricas, em alguns casos, restrições temporais. Depois disso, a ferramenta consegue seguir para implementação, geração do bit string e gravação na placa. A HDL descreve a parte lógica e funcional do circuito digital. Ela indica o que o circuito deve fazer, quais sinais entram, quais sinais saem e como esses sinais se relacionam. Por exemplo, podemos descrever um contador, uma máquina de estados, um registrador ou um circuito combinacional. A HDL também permite representar comportamento sequencial sincronizado por clock. Porém, é importante destacar, a HDL não diz, por si só, em qual pino físico da FPGA cada sinal será conectado. Essa ligação com o hardware real será feita pelos arquivos de restrições. O arquivo de restrições é necessário porque conecta a descrição lógica do circuito ao dispositivo físico real. Sem ele, a ferramenta conhece a lógica, mas não sabe como relacionar essa lógica aos pinos e recursos da placa. Um sinal chamado LED, por exemplo, não acende nada se não estiver associado ao pino correto. Da mesma forma, um sinal clock só se torna o clock do projeto se for ligado ao pino físico adequado. Portanto, o arquivo de restrições torna a implementação coerente com a placa e permite que o bit string represente corretamente o circuito desejado. A ideia central é que a HDL descreve o que o circuito faz, enquanto o arquivo de restrições informa onde e como esse circuito será conectado. Os sinais lógicos são os nomes que usamos dentro da HDL para representar entradas, saídas e sinais internos do circuito.
Nomes como clock, LED, tecla, RX, TX e GPIO ajudam a organizar o projeto e tornam o código mais compreensível. No entanto, esses nomes existem apenas no nível lógico. Eles ainda não indicam posições reais na FPGA. Um sinal chamado LED não significa automaticamente que ele está ligado a um LED físico da placa. Essa associação entre nome lógico e pino real será feita no arquivo de restrições. Portanto, o nome usado na HDL precisa ser conectado corretamente ao hardware real para que o projeto funcione na placa. Os pinos físicos representam posições reais do encapsulamento da FPGA e da placa. Cada pino possui uma identificação própria, como P3, L2, I2, L6 ou outros nomes definidos pelo fabricante e pelo projeto da placa. Esses pinos podem estar conectados a clocks, LEDs, botões, conectores PMOD ou outros circuitos externos. Por isso, não basta escrever um nome na HDL. É preciso consultar a documentação da placa, entender o esquemático e associar corretamente cada sinal lógico ao pino físico correspondente. Essa etapa é essencial para que o circuito funcione na prática. O arquivo de restrições é responsável por fazer a associação entre o mundo lógico e o mundo físico. No mundo lógico, temos nomes usados na HDL, como clock, LED e tecla. No mundo físico, temos pinos reais da FPGA, como P3, L2 e A2. O arquivo de restrições informa a ferramenta que determinado nome lógico deve ser ligado a determinado pino físico. Com isso, o projeto deixa de ser apenas uma descrição abstrata e passa a ter uma conexão concreta com a placa real. Essa associação é fundamental para uma implementação correta, porque garante que cada sinal da HDL seja direcionado ao recurso físico adequado da placa. Um arquivo de restrições é um arquivo lido pela ferramenta de projeto em FPGA para orientar a implementação física do circuito. Ele não substitui a HDL e também não é o bitstream. Seu papel é informar onde e como os sinais descritos na HDL devem ser conectados ao hardware real. Esse arquivo pode conter informações sobre pinos físicos, propriedades elétricas, frequência de clock e contexto de entrada e saída. Em outras palavras, ele funciona como uma ponte entre o circuito descrito em HDL e a placa que será usada para executar esse circuito. Por isso, o arquivo de restrições é uma parte essencial do fluxo de projeto em FPGA. Um arquivo de restrições pode conter diferentes tipos de informação. Primeiro, ele pode conter associação entre sinais lógicos e pinos físicos, indicando onde estarão clock, LEDs, botões, teclas, chaves, GPIOs, conectores PMOD e outros sinais da placa. Segundo, pode conter propriedades elétricas, como a I/O type, tensão, drive, pull mode e slew rate. Terceiro, pode conter ou ser complementado por informações temporais, como frequência de clock e análise de temporização. Essas informações orientam a síntese, a implementação e a geração do bitstream, garantindo compatibilidade com a placa utilizada. Por isso, o arquivo de restrições não deve ser visto apenas como uma lista de pinos, mas como uma parte essencial da configuração física, elétrica e temporal do projeto. É importante evitar confusões conceituais sobre o arquivo de restrições. O arquivo de restrições não descreve a lógica do circuito. Essa função continua sendo da HDL, como Verilog, System Verilog ou VHDL. Ele também não é o bitstream, ou seja, não é o arquivo final de configuração da FPGA. Além disso, o arquivo de restrições não grava a placa e não corrige erros de lógica existentes no projeto. Ele atua como uma entrada do fluxo de projeto, junto com a HDL e a ferramenta, indicando como a lógica deve ser conectada fisicamente à FPGA e à placa. Portanto, o arquivo de restrições é indispensável, mas ele não substitui as demais etapas do fluxo de desenvolvimento. O arquivo .lpf,
ou Lattice Preference File, é o arquivo de restrições usado no fluxo Lattice. No contexto deste curso, ele está associado à placa Color-Lite 9. Esse arquivo informa a ferramenta como os sinais lógicos da HDL devem ser conectados aos pinos reais da FPGA. Além da associação física entre nomes lógicos e pinos, o arquivo .lpf também pode definir propriedades de entrada e saída e restrições associadas ao clock. Portanto, o .lpf é fundamental para transformar um projeto descrito em HDL em uma implementação coerente com o hardware da Color-Lite 9. Na prática, ele orienta a ferramenta para que o bit string gerado corresponda corretamente à placa que será utilizada. A estrutura básica do arquivo .lpf organiza informações físicas, elétricas e temporais. A associação física pode ser feita por comandos como locateComp, que ligam um nome lógico a um pino físico. As propriedades elétricas podem ser definidas por comandos como I/O ou BAF-port, indicando padrões de entrada e saída, força de saída ou velocidade de transição. Já as informações temporais podem aparecer em diretivas como frequency, usadas para indicar a frequência esperada do clock. Dessa forma, o .lpf reúne informações essenciais para implementar o projeto corretamente na Color-Lite 9. Uma forma simples de entender este slide é lembrar: locate indica onde o sinal está, I/O ou BAF indica como ele se comporta eletricamente, e frequency informa a referência temporal do clock. A diretiva locateComp site é usada no arquivo .lpf para indicar a localização física de um sinal. Por exemplo, a linha locateComp clock site P3 informa que o sinal lógico clock, usado na HDL, deve ser associado ao pino físico P3 da FPGA. Essa diretiva é o ponto em que a ferramenta deixa de enxergar apenas nomes lógicos e passa a saber onde o sinal entra ou sai fisicamente. Sem essa associação, o clock, o LED ou qualquer outro sinal não chegaria ao pino correto da placa. Portanto, a diretiva locateComp site é uma das partes mais importantes do arquivo .lpf, porque conecta diretamente o nome usado no código HDL ao pino real do dispositivo. A diretiva I/O ou BAF porta I/O type define como uma porta será tratada eletricamente no arquivo .lpf. Depois que um sinal já foi associado a um pino físico, é preciso informar o padrão elétrico adequado para essa porta. Por exemplo, a I/O type igual a LVCMOS33 indica que a porta deve usar o padrão elétrico LVCMOS de 3,3 volts. Essa informação não muda a lógica descrita na HDL. Ela define como a FPGA tratará eletricamente o sinal no pino físico. Isso é essencial para garantir compatibilidade entre a FPGA, a placa e os circuitos externos conectados a ela. Portanto, enquanto o locateComp site indica onde o sinal está, a I/O ou BAF porta I/O type indica como esse sinal deve se comportar eletricamente. A diretiva frequency port informa a ferramenta a frequência esperada de um sinal de clock no arquivo .lpf. Por exemplo, a linha frequency port clock 25 MHz indica que o clock chamado clock deve ser analisado considerando uma frequência de 25 MHz. Essa diretiva não cria o clock fisicamente. Ela informa a ferramenta como avaliar a temporização do projeto. Assim, a análise temporal passa a verificar se o circuito consegue operar corretamente na frequência especificada. Essa etapa é essencial para desempenho e confiabilidade. Em resumo, frequency port ajuda a ferramenta a entender o requisito temporal do projeto, enquanto locateComp site e a I/O ou BAF porta I/O type tratam da ligação física e elétrica dos sinais. As diretivas drive e slew rate são parâmetros elétricos aplicados principalmente a sinais de saída. A diretiva drive define a força de acionamento da saída, ou seja, a capacidade da porta de fornecer corrente ao circuito externo. Já a diretiva slew rate define a velocidade de transição do sinal entre os níveis lógicos. Esses parâmetros ajudam a ajustar o comportamento elétrico do pino físico.
Em sinais como LEDs, GPIOs e outras saídas, escolhas adequadas de drive e slew rate contribuem para uma implementação mais confiável e compatível com a placa. É importante lembrar que essas diretivas não alteram a lógica descrita na HDL. Elas ajustam como a FPGA entrega eletricamente o sinal ao mundo externo. Neste exemplo completo, vemos como o arquivo .lpf reúne diferentes tipos de informação. O bloco do clock associa o sinal clock ao pino P3, define o padrão elétrico e informa a frequência esperada. O bloco do LED associa o sinal LED ao pino L2 e define propriedades elétricas, como a I/O type, drive e slew rate. A leitura didática desse arquivo mostra que locate faz associação física, a I/O buff define o tratamento elétrico e frequency informa a referência temporal. O conjunto dessas diretivas orienta a implementação e a geração do bit stream. Assim, a ferramenta consegue relacionar a HDL, os pinos reais da FPGA e as características elétricas necessárias para Color Light 9. O arquivo .lpf não é o bitstream. Ele é uma entrada do fluxo de projeto que orienta a implementação física, elétrica e temporal. A ferramenta lê a HDL junto com o .lpf, usa essas informações para mapear sinais aos recursos físicos da FPGA e, depois da síntese e da implementação, gera o arquivo de bitstream. Um .lpf incorreto pode permitir que a ferramenta gere um bitstream válido do ponto de vista do processo, mas inadequado para a placa. Por isso, o .lpf influencia diretamente a coerência entre o projeto e a Color Light 9. Em outras palavras, a HDL descreve a lógica, o .lpf orienta a ligação com a placa, e o bitstream é o resultado final usado para configurar a FPGA. O arquivo .cst é o arquivo de restrições usado no fluxo Going. No contexto deste curso, ele está associado a TAM-Primer 25K. Sua função principal é informar a ferramenta onde cada sinal lógico da HDL será conectado fisicamente na FPGA e quais propriedades de I/O devem ser aplicadas. Assim como o .lpf no fluxo Lattice, o .cst não descreve a lógica do circuito e não é o bitstream. Ele funciona como a ponte entre o projeto HDL e a placa TAM-Primer 25K. Na prática, o .cst permite que nomes como clock, LED, botão ou GPIO sejam associados aos pinos reais da placa, com as propriedades elétricas adequadas. A estrutura básica do arquivo .cst combina associação física e propriedades elétricas. A diretiva I/O lock é usada para associar um sinal lógico a um pino físico da FPGA. A diretiva I/O port define como essa porta será tratada eletricamente, incluindo parâmetros como a I/O type, drive e pull mode. Em geral, primeiro associamos o sinal ao pino e depois configuramos suas propriedades elétricas. Para restrições temporais formais, o fluxo Going pode ser complementado por um arquivo .sdc, especialmente quando o projeto exigir análise de temporização mais detalhada. Assim, o .cst organiza a ligação entre nomes da HDL, pinos reais e características elétricas da TAM-Primer 25K. A diretiva I/O lock é usada no arquivo .cst para indicar a localização física de um sinal. Por exemplo, a linha I/O lock clock 2 informa que o sinal lógico clock, usado na HDL, será associado ao pino físico I2 da FPGA. Essa associação permite que a ferramenta saiba onde o sinal entrará ou sairá fisicamente. Sem a I/O lock, o nome clock continuaria sendo apenas uma referência lógica dentro do projeto. Portanto, essa diretiva é fundamental para conectar a descrição HDL ao hardware real da TAM-Primer 25K. A ideia central é simples: a HDL define o nome do sinal, enquanto a I/O lock informa em qual pino físico da FPGA esse sinal será colocado. A diretiva I/O port define as propriedades elétricas de uma porta no arquivo .cst.
Depois que um sinal foi associado a um pino físico por I/O lock, é necessário configurar como essa porta será tratada eletricamente. Por exemplo, a linha I/O Port Clock I/O Type igual a LVC-MOS33 indica que o sinal clock deve usar o padrão elétrico LVC-MOS de 3,3 volts. Essa diretiva pode incluir outras propriedades, como Drive e Pull Mode. Assim, a I/O Port completa a ligação entre o sinal lógico da HDL e o comportamento elétrico esperado na placa. Em resumo, a I/O Lock informa onde o sinal está fisicamente, enquanto a I/O Port informa como esse sinal deve se comportar eletricamente na Thumb Primer 25K. Neste slide, a ideia principal é separar corretamente três conceitos: o pino físico, a frequência da placa e a restrição temporal formal. No exemplo da Thumb Primer 25K, o arquivo .cst associa o sinal lógico clock ao pino físico I2. A referência de 50 MHz vem do oscilador da própria placa, e não é criada pelo .cst. Para fins didáticos, consideramos essa frequência como referência do clock do projeto. Quando for necessário realizar análise temporal formal, o fluxo pode usar também um arquivo .sdc, complementando as informações do .cst. Portanto, o .cst informa onde o clock está fisicamente, enquanto o .sdc pode informar a ferramenta como analisar temporalmente esse clock. No arquivo .cst, parâmetros como a I/O Type, Drive e Pull Mode ajudam a definir o comportamento elétrico das portas. A I/O Type indica o padrão elétrico aplicado ao pino, como LVC-MOS33. Drive define a força de acionamento da saída, sendo mais comum em sinais como LEDs e GPIOs. Já Pull Mode define o comportamento do resistor interno, especialmente útil em entradas como botões e chaves. Esses parâmetros complementam a associação física feita por I/O Lock e ajudam a tornar a implementação compatível com a placa. Em resumo, a I/O Lock define onde o sinal está, enquanto a I/O Port e seus parâmetros definem como esse sinal se comporta eletricamente. Neste exemplo didático, o sinal lógico LED é associado ao pino físico L6 no arquivo .cst. A linha I/O Lock LED L6 faz a localização física, indicando em qual pino da FPGA esse sinal será colocado. Em seguida, a linha I/O Port LED I/O Type igual a LVC-MOS33 Drive igual a 8 define as propriedades elétricas da saída. É importante destacar a ressalva: o exemplo usa L6 como saída LED, mas a correspondência exata com um LED físico da DOC deve ser confirmada no esquemático da placa usada no curso. Essa observação evita confundir o exemplo didático com o mapeamento físico definitivo da placa. Assim, o slide reforça que todo arquivo de restrições deve ser construído com base na documentação real da placa utilizada. O arquivo .cst orienta a implementação física e elétrica no fluxo Going da Thumb Primer 25K. Ele informa pinos físicos, propriedades de I/O e contexto elétrico. Porém, quando o projeto exige restrições temporais formais, o arquivo .sdc pode complementar esse processo, especialmente em relação a clocks e análise de temporização. O bitstream é gerado depois da síntese e da implementação, refletindo as decisões definidas pela HDL, pelo .cst, quando aplicável, pelo .sdc. Assim, esses arquivos não são o bitstream, mas influenciam diretamente sua geração correta. A ideia central é que o .cst define onde e como os sinais se conectam fisicamente, enquanto o .sdc ajuda a ferramenta a verificar se o projeto atende aos requisitos de tempo. Os arquivos .lpf e .cst pertencem a ecossistemas diferentes, mas cumprem funções semelhantes no fluxo de projeto em FPGA. O .lpf é usado no fluxo Lattice, associado aqui a Color Light 9. O .cst é usado no fluxo Going, associado a Thumb Primer 25K. Ambos ligam sinais lógicos da HDL aos pinos físicos da FPGA,
definem propriedades elétricas e influenciam a geração do bitstream. A diferença principal está na sintaxe e na ferramenta utilizada. No fluxo going, quando necessário, o ponto SDC pode complementar as restrições temporais. Portanto, o conceito é o mesmo: conectar a lógica descrita em HDL ao hardware real. O que muda é o formato do arquivo e o ambiente de desenvolvimento utilizado. Nesta aula 6, consolidamos a ideia de que os arquivos de restrições são essenciais para ligar a HDL à placa real. Vimos que sinal lógico e pino físico são conceitos diferentes, mas complementares. Também entendemos que propriedades elétricas, contexto de I/O e restrições temporais precisam ser informados corretamente para que a implementação e o bitstream sejam coerentes. Na Color-Lite 9, esse papel é exercido principalmente pelo arquivo .lpf. Na TAN-Primer 25K, esse papel é exercido principalmente pelo arquivo .cst, com possível complemento do .sdc para análise temporal. Com isso, encerramos a base conceitual sobre arquivos de restrições. Na próxima aula, vamos aplicar esses conceitos em uma prática na Color-Lite 9, aproximando ainda mais a descrição HDL do funcionamento real em uma placa FPGA.